E nesta noite eu quero convidá-los a abrir a santa palavra do Senhor no Salmo de número 100, um salmo muito conhecido por todos. Nós leremos hoje, nesta noite, Salmo de número 100. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui se encerra a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai bendito, a tua palavra foi lida, e agora nós rogamos a ti, Pai, que o Senhor use o teu servo na exposição da tua palavra. Tudo aquilo que foi estudado, que o teu servo consiga expor nesta noite. É a oração que nós fazemos, agradecidos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o mundo passou por 2 anos aproximadamente com um tempo muito difícil. Um tempo de muita tristeza. Alguns no início do ano de 2020, em março de 2020, acreditavam que teria um ano glorioso, um ano produtivo, até que a pandemia bateu à nossa porta e todo mundo parou. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e lá se foram 2 anos. Eu não sei qual foi o sentimento dos irmãos, mas de repente, no início, vocês até gostaram de terem ficado em casa, não precisando ir ao trabalho, trabalhando de casa, estudando de casa. Mas as coisas foram prolongando, mortes foram acontecendo, depressões foram chegando próximos a nós, tristezas, pessoas enlutadas, e o sofrimento bateu em nossa porta. Muitos queriam, na verdade todos queriam que esse tempo passasse logo. E graças a Deus passou. Qual foi o sentimento que vocês tiveram quando vocês escutaram do reverendo Sérgio que todos poderiam voltar, não precisavam mais usar as máscaras? Qual foi o sentimento que vocês tiveram? Acredito, se nós pudéssemos resumir, o nosso sentimento seria de gratidão. Gratidão é a palavra que falou em nosso coração. O nosso texto, da mesma forma, é cercado por um tempo difícil. O povo de Israel, meus irmãos, passou por 70 anos no cativeiro babilônico. E nesse tempo, eles também eram convocados a cantarem a Yahvé, mas eles falavam: como eu cantarei ao Senhor, estando eu aqui neste lugar? Até que chega o momento que esse povo, depois de 70 anos exilados, volta para Israel, Jerusalém. E ali eles louvam ao Senhor. O salmista então escreve esse salmo, convocando todos a adorar o Senhor. O nosso texto, como nós podemos ver, ele começa com o título Salmo de Ações de Graças, como está aí quem usa a Bíblia Ara, tem esse subtítulo. E no original, ele também se encontra, nós precisamos então entender que esse salmo é um hino de ações de graça.
Do Salmo 93 até o Salmo 100, nós encontramos uma coleção de salmos, cujos esses salmos dizem que o Senhor é rei. Há essa característica do Salmo 93 ao Salmo 100. Nesses salmos, também nós encontraremos sobre o governo soberano de Deus, nós veremos sobre a bondade de Deus para com seu povo, a responsabilidade das nações em reconhecê-lo e a importância do povo adorar somente o Senhor. O Salmo 100, ele fecha com um hino glorificando o nome do Senhor, como foi tocado no prelúdio, com um hino doxológico, trazendo a exaltação ao nosso Senhor. Esse é o único salmo, como foi dito, cujo tem esse subtítulo. Nós encontramos nesse salmo, meus irmãos, 7 ações que nós precisamos ter para adorarmos ao nosso Senhor. 7 ações que o salmista nos faz essa convocação. Nós somos convocados a adorar o Senhor. Por isso que o nosso tema somos convocados a adorar o Senhor. Como poderemos adorar ao Senhor? Como, em meio ao sofrimento, nós podemos adorar ao Senhor? Primeiro, com alegria. Nós temos motivos para nos alegrarmos no Senhor Jesus. Salmo, então, 100, os 3 primeiros versos, nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. O salmo começa então com essa ordem: celebrai. A ideia desse celebrai é de um grito de alegria, ou então de um tocar de algum instrumento. Quando o povo celebrava, quando o povo gritava, era porque eles estavam em celebração, ou então eles estavam passando por um tempo em que eles estavam guerreando. Mas era comum empregar esse grito, ou essa celebração, nos ritos de festividades. Tanto que o Salmo 98, no verso 4, se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, diz da mesma maneira que eles são convocados a adorar, a celebrar com júbilo ao Senhor. Então, quem foi convocado, meus irmãos, a gritar de alegria, a cantar de alegria ao Senhor? O Salmo aqui nos mostra: todas as terras, toda a terra foi convocada a esse canto. O salmista não restringe ninguém dessa convocação. É muito importante nós percebermos que Israel achava que eles eram um povo escolhido, separado, e de fato eles eram. Mas eles esqueceram que eles eram um espelho para as outras nações, para que as outras nações pudessem ver quem era o Senhor, quem era o nosso Deus. E por meio deles, o nome de Yahvé, o nome do Senhor, o Senhor da aliança, seria falado por outras nações. Agora perceba algo, meus irmãos, como foi dito em nosso contexto. Esse salmo, ele fecha um grupo de salmos do canto, dizendo que o Senhor é rei. Nós podemos pensar em 2 momentos na história, onde nós vemos o Senhor sendo glorificado e toda a terra e as outras nações vendo que aquele povo, o povo de Israel, tinha um Deus poderoso. O primeiro momento foi quando Davi e seus guerreiros trazem novamente a Arca da Aliança para Jerusalém. Ali eles fazem uma grande festa, eles louvam ao Senhor, eles glorificam ao Senhor, e os povos que estavam ao redor viram essa grande festa. O segundo momento que nós podemos nos lembrar foi no período pós-exílico, como foi dito na nossa introdução. O povo de Israel ficou por 70 anos no cativeiro babilônico, até que chega o rei Ciro e os libertam, como nós podemos ver em Isaías, no capítulo 45. Agora percebam algo, irmãos.
O Salmo 98, nos 3 primeiros versos, nos mostrarão um engrandecimento a um rei, a um Senhor. Aqui nós podemos ter a certeza que o povo de Israel, que passou por 70 anos no cativeiro, teve um crescimento. Eles amadureceram e entenderam que a salvação veio do Senhor, o grande rei, o nosso Deus. Foi por meio dele que a salvação ocorreu. Percebam que nos 2 exemplos que foram citados, o povo estava passando por algum momento difícil. Deus permite que nós passemos por momentos difíceis em nossa vida, pois quando tudo está indo bem, nós corremos o risco de esquecermos quem é o nosso Deus. Mas quando o problema bate na nossa porta, nós sabemos a quem nós podemos recorrer. E o Senhor nos traz de volta. Eu estou no governo, eu estou no centro, governando tudo e todos. Como, meus irmãos, nós podemos aplicar esse grito em nossos dias? Nós podemos gritar aqui no culto? Nós podemos sair gritando nas ruas? Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei que todo início de semestre, no seminário nós temos um culto de abertura, um culto de ações de graças. E agora em agosto nós tivemos o último culto. Se Deus quiser, este foi meu último culto como seminarista. Pense, meus irmãos, qual foi o sentimento que estava passando por mim e pelos meus amigos. Enquanto eu conversava com alguns, eles falavam e nós lembrávamos de como tudo começou. Das noites que foram passadas, dos resumos do reverendo Sérgio que nós precisávamos fazer, de toda a dificuldade que nós tivemos. E eles disseram: vamos começar esse semestre agradecendo ao Senhor. Vamos celebrar o Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Então, ao começar o culto, nós tivemos a leitura da palavra, uma oração de adoração, e louvamos ao Senhor com um hino de adoração, cuja primeira estrofe dizia: ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Meus irmãos, imaginem vocês como um grupo de jovens, como aconteceu aqui também no aniversário da igreja, um coral, depois de 2 anos, podendo louvar o Senhor com alegria, vendo a igreja cheia, podendo adorar o Senhor. Qual foi o sentimento de todos naquele momento? Era um sentimento, era um grito, era um louvor de adoração com alegria em nosso coração. Nós louvávamos a Deus com muita alegria. Por esse motivo, nós vemos também a continuação do verso 2, quando o salmista diz: servi ao Senhor com alegria. Nós veremos que nós teremos algumas progressões. A primeira foi: cantai ao Senhor com alegria. A segunda: servi ao Senhor com alegria. A ideia desse serviço é de alguém que serve a um rei ou a algum governante. E quando nós olhamos para o texto, ele vem de encontro com uma profunda intimidade, com um culto ao Senhor. Por isso que aqui no texto ele é tratado como esse serviço como uma ação no culto ao Senhor. É interessante também que a palavra culto, em inglês, é justamente isso, serviço. Quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos servindo. Não é somente aqueles que louvam ou aqueles que estão aqui à frente pregando que estão fazendo o serviço. Não, todos são convocados a servirem ao Senhor. Todos aqui estão servindo, estão em um trabalho,
trabalhando para o rei. Aqueles que estão servindo ali fora, na diaconia, eles também estão servindo ao Senhor. Todos então são convocados a este serviço. Apesar de ser uma convocação, meus irmãos, Deus quer que o adoremos com o nosso coração, com prontidão. Você não pode estar aqui, nós não podemos estar na casa do Senhor como se fosse algo penoso, ou fosse algo que nós deveríamos cumprir como um ritual. Portanto, o culto deste povo deveria ser realizado com alegria, como uma resposta de coração, reconhecendo a bondade e a grandeza do Senhor. Cada ato de adoração é um ato de serviço, e cada ato de serviço feito para o Senhor é um ato de adoração. Essa alegria então demonstra uma disposição. Seria como se o salmista estivesse dizendo, o Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E em prontidão, aqueles que vieram, que passaram por um tempo difícil, por 70 anos, escutam a voz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E em disponibilidade, ele vai adorar o Senhor. O Senhor também nos convoca a essa adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso 2 termina dizendo: apresentai-vos diante dele com um cântico. A ideia desse apresentai-vos aqui, nós veremos que é a mesma do verso 4 do entrai. Ou seja, é alguém que está sendo convocado a estar presente ao culto perante ao Senhor. Alguém que vai trazer louvores ao Senhor. E é muito bonito nós vermos, meus irmãos, que diante de uma adoração ao Senhor, nós não vemos, quando nós pensamos em hinos de ações de graças, nós não vemos aqui murmurações, mas nós vemos que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com hinos que exaltam o nosso Senhor. Eles tinham muitos motivos para agradecer ao Senhor, para adorar o seu santo nome. Nós vimos até aqui que todos são convocados a gritarem de alegria para o Senhor, a servirem com alegria e a entrar no santuário com hinos de festa ao Senhor. Ao chegarmos agora no verso 3, nós vemos o motivo pelo qual nós somos convocados a esta adoração. Podemos assim dizer que o verso 3 é o clímax desse texto. Quando o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus. Eu não sei se já te perguntaram isso, mas quem é Deus? Quem é o Senhor? Qual é o Deus que você tem servido? Quem é o seu Deus? O povo pagão não podia adorar o Senhor. Eles não sabem quem era Deus. Eles até poderiam dizer: aquele povo tem um Deus poderoso, mas eles de fato não sabiam. Se existe então uma convocação para cantar, para servir e entrar na presença do Senhor, isso só acontecerá de maneira verdadeira quando aquele que está sendo convocado conhece quem de fato é o Deus que ele está servindo. Esse saber então traz a ideia de um conhecimento que alguém tem do Senhor. Este conhecimento, meus irmãos, só pode ser revelado por nós porque o próprio Deus se revelou a nós por meio das suas escrituras. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos conhecer ou saber quem é Deus, mas o nosso Deus, como foi cantado, veio a este mundo e se revelou a todos nós, a todos aqueles que são chamados por Ele. Venham, venham. Todos aqueles que escutaram a voz do Senhor podem saber quem é Deus. E aqui o verso 3 nos mostra 3 características
que nós devemos saber sobre quem é o nosso Senhor. A primeira delas é que o nosso Deus, que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Quando o Senhor deu a lei ao seu povo por intermédio de Moisés, a primeira ordem que o povo recebeu é destacada justamente isso em Êxodo, no capítulo 20, no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento então ensinava ao povo que não existiam outros deuses verdadeiros, mas só Yahvé, só o Senhor é o Deus verdadeiro. Se vocês olharem para o texto, meus irmãos, vocês verão que o nome do Senhor aparece por 3 vezes, o nome Senhor. E esse nome aparece em caixa alta. Aqui é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com Abraão, o Deus que fez um pacto com Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que aqui se revela, que faz a promessa que Ele seria o nosso Deus enquanto nós fôssemos o seu povo, enquanto nós o adorássemos. Sendo Ele o Eu Sou, o único Deus verdadeiro, só Ele é digno então de receber a adoração de todos na terra. Aquele que fez uma aliança com o seu povo, agora também faz uma aliança com todos. Segundo motivo que nós podemos ver, o salmista diz: foi Ele quem nos fez e dele somos. Essa ideia de que foi Ele quem nos fez e dele somos seria como se, no original, como se o salmista estivesse dizendo: foi o Senhor que nos fez e não nós. Quando isso é dito, nós podemos ter a certeza que existe somente um Criador. E, infelizmente, nós vemos a adoração à criatura. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós reconhecemos: só existe um Deus, um único Deus, e por isso eu devo adorar somente a esse Deus. Essa nossa relação de pertencimento vai além quando nós nos lembramos que nós estávamos perdidos. Mas por meio do Filho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, vem a este mundo, derrama o seu sangue para nos salvar, para nos libertar. Agora nós podemos, assim como Pedro diz, nós podemos dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós podemos dizer que nós fazemos parte de um corpo e que um dia todos aqueles que fazem parte desse corpo estarão com o nosso Senhor na eternidade. E por fim, o terceiro motivo que nós podemos ver é que aqueles que são do Senhor, aqueles que fazem parte dessa aliança, têm um grande privilégio de dizer que somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando nós pensamos no rebanho, nós lembramos do Salmo 23, quando o rei Davi diz que o Senhor é o meu pastor. Olha, meus irmãos, que segurança que nós podemos ter. Que segurança, nós temos em Jesus. Quando nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, que Ele provê tudo aquilo que nós necessitamos, nós não precisamos temer o mal. No tempo de pandemia, muitos, como foi dito, entraram em profunda depressão, pois eles não tinham com quem contar ou se agarrar. Nós tivemos o rico privilégio, se você fez isso, louvado seja o Deus, de podermos levar uma mensagem de esperança para aqueles que necessitavam. Nós temos um Deus que cuida, um Deus que provê alimento para todos nós, que provê cuidado a todos nós. Que privilégio então, meus irmãos, que nós temos. A convocação que foi feita no passado permeia ao longo da história até chegar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o motivo da nossa adoração. Por meio dele nós fomos criados.
e temos a oportunidade de louvarmos ao seu santo nome. Romanos 11, no verso 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, amém. Nós não precisamos temer o amanhã, nós não precisamos temer o mal, pois nós temos o nosso Deus conosco diariamente, dia após dia. Nós podemos louvar a este Deus, Criador dos céus e da terra, dono deste mundo, que está no governo deste mundo. Nada passa despercebido das mãos do nosso Senhor. Nós podemos achar que nós estamos vagueando neste mundo, mas não. Nós temos um Deus que decretou, e nós estamos debaixo desse eterno decreto do nosso Senhor. Jesus, o Eu Sou, se revela a nós. E no exato momento em que nós reconhecemos plenamente quem é o Senhor e quem Ele é, quem é o Senhor, através de suas escrituras, nós passaremos a cantar com alegria. Nós teremos motivos para louvarmos ao Senhor. Se vocês sempre chegam nessa casa e vocês não encontram motivos para adorar o Senhor, meus irmãos, peçam a Deus, pois este local é um local de adoração ao Senhor. Nós não podemos cantar qualquer coisa. Há muitas músicas por aí que vão contra os ensinamentos das Escrituras. Sendo assim, um conhecimento adequado acerca do nosso Deus produzirá em nós uma celebração adequada e verdadeira. Quando nós lemos as Escrituras, nós cantamos as Escrituras. Você quer ver se a teologia de uma igreja está errada? É só vocês escutarem os louvores que elas cantam antes de começar a pregação. Se não cantam a Bíblia, logo a teologia, o culto está sendo para a pessoa errada. Por meio das Escrituras, nós podemos saber quem é Deus, pois Ele se revela a nós. No dia da aflição, no dia de aflição, você pode buscar ao Senhor. Nos dias de angústia, você pode cantar alegremente ao Senhor. Mas como cantar passando por tribulações? Paulo, quando esteve preso, ele cantava ao Senhor, celebrava ao Senhor, testemunhava do Senhor para os carcereiros. E ali muitos conheceram o Senhor. Em tempos difíceis, celebrem ao Senhor, e os povos verão que vocês servem a um Deus verdadeiro. Da mesma forma, o segundo movimento deste salmo nos ensina que nós somos convocados a celebrar ao Senhor. Portanto, acheguemo-nos em gratidão, porque Ele é bom para conosco. Sendo assim, nós somos convocados a adorar ao Senhor. Como então nós adoraremos ao Senhor? Primeiro, com alegria. Segundo, com gratidão. Agora os versos de 4 a 5 nos mostrarão, e assim nos diz a palavra do Senhor: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, a segunda parte do texto nos mostra que aqueles que conhecem ao Senhor, de fato terão um coração grato, saberão a quem adorar. Uma vez que eu sei quem é o Senhor, eu cantarei com alegria, eu servirei ao Senhor com alegria, e eu apresentarei e entrarei na presença do Senhor com alegria. Para isso, no verso 4, nos é apresentado mais 3 ordens: entrai, rendei-lhe e bendizei-lhe. Da mesma forma que foi mostrado no início, agora nós temos mais 3 ordens. Se na primeira parte toda a terra foi convocada a celebrar ao Senhor, nessa segunda parte nós vemos que toda a terra é convocada de uma forma ainda mais específica. Essa ação, entrar, como eu disse,
é a mesma apresentada aqui no verso 2 de apresentai-vos diante dele. Agora, no verso 4, o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. A ideia quando nós vemos as portas aqui, pode nos remeter ao povo de Israel, quando volta para Jerusalém, em Esdras, lá no capítulo 3, nos versos 11 e 12, olha só o que eles fazem. Esdras 3, versos 11 e 12. Cantavam alternamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria. O salmista aqui, então, ele está convocando a celebrar ao Senhor com alegria. Mesmo em devastação, agora vocês têm motivo, pois vocês voltaram para a sua casa. Vocês estão no local onde o Senhor os convocou para a adoração. O salmista, então, encoraja toda a terra a acessar tal local em gratidão e louvor ao nome do Senhor. O templo, meus irmãos, era o local de habitação de Deus de Israel, onde o povo se reunia para adorar o Senhor. Então, os que entraram no templo são encorajados a se achegar com jubilosa gratidão diante do Senhor. De igual modo, nós também somos convocados a nos achegarmos a Deus. Agora, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele que é a porta, Ele que é o caminho, Ele que é a vida. Por meio dele, nós podemos nos apresentar ao Pai. A expectativa era que aquelas nações um dia afluíssem para Jerusalém para adorar o Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em Atos, no capítulo 1, no verso 8, nós vemos que de Jerusalém, Jesus diz: até os confins da terra, o nome do Senhor seria louvado. O verso 4, então, nos mostra, meus irmãos, que eles deveriam ter um coração grato no Senhor. A gratidão deveria estar assim, marcado na sua testa. Seus amigos do trabalho deveriam ver vocês como uma pessoa grata. Está aí uma pessoa que não murmura. Está aí uma pessoa grata. O Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos é um dia muito importante, pois eles celebram ao Senhor por tudo que o Senhor fez ao longo do ano. Aqui no Brasil, nós começamos também a ter essa prática. Nós nos reunimos com os nossos amigos, com os nossos familiares, e nesse dia nós louvamos ao Senhor. Agora em agosto nós tivemos mais um ano completado pela nossa igreja. E aqui nós tivemos festa, louvamos ao Senhor, tivemos a grande presença das irmãs da SAF, fazendo aquela bela comida para todos nós. Meus irmãos, onde há festa, há música, há celebração e há comida. O povo de Deus é um povo alegre. Nós podemos festejar ao Senhor. Nós temos o grande banquete que um dia nós já podemos sentir um gostinho da eternidade quando nós participamos da mesa do Senhor. Mas um dia nós estaremos junto com o nosso Deus, participando da grande ceia, da grande festa com o nosso Senhor.
É por isso que o salmista ele continua dizendo: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Essa ideia do rendei pode ser compreendida de duas maneiras. Render aqui traz a ideia de confissão. Então, quando o povo queria confessar pecados, eles faziam assim: eles faziam a confissão junto com o sacrifício. Isso remetia-se à confissão de pecados. Agora, quando o povo queria celebrar o Senhor, eles faziam as confissões, mas eles levavam louvores. Ou seja, o louvor parece ser uma marca para aqueles que confessam, para aqueles que engrandecem o nome do Senhor. Spurgeon dizia que os sacrifícios expiatórios haviam cessado, porém os de gratidão permanecerão para sempre. Pois enquanto recebermos a misericórdia da parte de Deus, devemos render graças a Ele. A última ação dessa segunda parte é bem dizer. Essa palavra denota uma ação enfática, onde eles deveriam se prostrar. Seria como se eles estivessem dizendo: eu sou fraco, eu sou dependente, eu dependo de alguém. Quando nós olhamos para Neemias, no capítulo 8, no verso 6, Neemias, que é contemporâneo de Esdras, lá no verso 6, ele diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Essa ideia de rosto com o rosto em terra é um sinal de dependência, de submissão. Quando nós, meus irmãos, nos ajoelhamos, nós estamos dizendo: Senhor, aqui está um pobre pecador. E como o hino 74, se não me foge a memória, diz: eu venho como estou, sim, venho como estou. Aqui está um pobre pecador. O reverendo Robert disse hoje que nós não precisamos também só orar ajoelhados. Nós podemos orar em pé, deitados. Mas nós temos, quando nós nos ajoelhamos, mostramos um sinal de reverência, mostrando que nós somos dependentes do nosso Senhor. Deus é a única fonte, meus irmãos, de toda a bênção. Como tal, Ele tem o controle sobre a bênção e a maldição. Deus não precisa ser bajulado para que nós recebamos as suas bênçãos. Deus dará a todos aqueles que confiam em seu nome, a todos que confiam no Senhor. E esta gratidão é fundamentada em 3 ações. Se no verso 3 nós vimos 3 motivos para nós sabermos quem é o Senhor, agora no verso 5 nós vemos mais 3 motivos que ainda elevam esse nosso Deus. O primeiro deles diz: porque o Senhor é bom. O salmista nós poderíamos ver, nossa, tantas coisas que o salmista poderia dizer, e ele disse só que o Senhor é bom. Há uma profundeza aqui, meus irmãos. Especialmente considerando que as nações tinham os deuses falsos, que os povos, que as outras nações adoravam outros deuses. Quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos a bondade do nosso Deus. Bondade é um dos atributos que o nosso Deus tem. Bondade. Olha, meus irmãos, Ele é eternamente misericordioso, inesgotavelmente fiel. Você deve se lembrar dos termos da aliança. Se o povo servir ao Senhor, ou enquanto nós somos o seu povo, Ele será o nosso Deus. Mas infelizmente, muitas vezes nós quebramos essa aliança com o nosso Deus. Muitas vezes nós quebramos a aliança para trocarmos por outros deuses, por deuses falsos. Nós
nos prostituímos e adulteramos com deuses falsos. Quando nós colocamos esses deuses no lugar do Senhor, quando nós, muitas vezes, nos colocamos no lugar do Senhor, nós temos que reconhecer a bondade do nosso Deus e pedirmos perdão. Nós somos infiéis, cometemos pecados, mas a sua misericórdia, como diz o verso 5, dura para sempre. Se não fosse a misericórdia do Senhor, certamente nós não estaríamos aqui. As misericórdias do Senhor, como diz Lamentações 3, nos versos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vejam, meus irmãos, que a fidelidade do Senhor, as misericórdias do Senhor, não estão atreladas às boas obras que vocês fazem, não estão atreladas por vocês virem à igreja, mas está por Ele ser um Deus verdadeiro. Se nós somos infiéis, o nosso Deus é fiel. Esse é um outro atributo do nosso Deus. O nosso Deus não muda, nós mudamos. Nós falamos que nós amamos o nosso irmão, nós falamos que nós amamos a Deus, e no primeiro momento nós corremos o risco de trocarmos o nosso Deus por uma simples iguaria do rei, pelos prazeres da carne. Se não fossem as misericórdias do nosso Deus, nós estaríamos perdidos. Há um último aspecto para destacarmos, que nós já observamos, mas que somado a esses atributos de Deus, se tornam um tanto quanto mais interessante, quando o salmista diz: e de geração a sua fidelidade. A mesma bênção que foi dita para Abraão, que todas as gerações, que toda a família seriam benditas. Nós podemos provar dessa bênção, meus irmãos. A bênção do Senhor, a bênção de Abraão, a bênção da aliança nos alcançou. E nós hoje podemos desfrutar dessa grande bênção, que é a bênção da salvação. Vocês poderiam dizer: olha, Deus me abençoou com uma casa, Deus me abençoou com um diploma, Deus me abençoou com uma namorada, Deus me abençoou com uma viagem. Mas a maior bênção que nós podemos dizer para o mundo é a bênção que nós recebemos pelo nosso Senhor Jesus, que foi de fato a salvação. João registra no livro de Apocalipse, no capítulo 19, nos versos de 6 a 9, a visão das bodas do Cordeiro. A grande celebração da eternidade, quando todo o povo, língua e nação se reunirá para alegremente cantar que só o Senhor é Deus. A ideia, meus irmãos, do bem dizer, como foi dita, era de se prostrar. Um dia todos prostrarão diante do Senhor. Toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Este salmo, então, prediz que no tempo determinado por Deus, tudo aquilo que foi prometido se cumpriu. Hoje nós estamos aqui, um povo espalhado nesta nação, pode celebrar com grande alegria ao Senhor. O melhor meio pelo qual os crentes glorificam a Deus é de fato pelo culto. O óbvio precisa ser dito: o culto é para o Senhor. É triste vermos que frequentemente os crentes acham que estão assistindo ao culto, querem que os louvores sejam do seu agrado, que a pregação seja do seu gosto. No entanto, nós estamos aqui servindo a Deus, nós estamos aqui louvando a Deus. O nosso objetivo é glorificar
a Deus. O culto deve ser, portanto, cristocêntrico. Deus não depende do nosso culto para Ele ser Deus. Ele é Deus. Mas Ele não aceita culto, um culto hipócrita. É preciso que nos apresentarmos diante do nosso Deus com um coração sincero. O culto é uma convocação aos crentes. Vocês foram convocados, os ímpios não. A convocação é para os crentes, para aqueles que fazem parte da aliança. Se você não sente essa convocação, você precisa pedir a Deus para fazer parte desta aliança. Pedir ao Senhor para transformar a sua vida. Deus não aceita um culto de um ímpio. No entanto, o plano de Deus foi, através de seu Filho, salvar e santificar aqueles que creem dentre toda a terra, para que esses glorifiquem a Deus. Esse é o maior motivo pelo qual nós podemos e devemos expressar a nossa gratidão a Deus. Por fim, meus irmãos, nós somos convocados a adorar o Senhor. Devemos obedecer e submeter-nos a essa convocação. Isso não é uma opção, é uma convocação. Mas não faça isso como se fosse algo pesado. O culto de gratidão a Deus só é aceito por Ele porque nós fazemos parte do seu corpo. Estes, então, devem prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus. Eles adorarão ao Senhor, pois eles sabem quem é o Senhor. Pois Ele se revelou por suas Escrituras. Uma boa teologia, um culto saudável. Uma má teologia, um culto desordenado. Devemos render graças ao Senhor, porque sabemos que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Hoje, você teve a oportunidade de relembrar quem é o seu Deus. O seu Deus é misericordioso, é um Deus bondoso que te criou. Por isso nós rendemos graças ao nosso Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.